à frente do Flamengo, contra o São Paulo na quarta-feira, a Copa do Brasil. Rogério Ceni foi derrotado no primeiro jogo. O Flamengo precisa da vitória. Mas olha, o Gabigol saiu machucado. O Thiago Maia saiu machucado do jogo contra o Atlético Goianiense. O Pedro foi desconvocado da seleção brasileira porque está machucado. Todos eles viraram dúvidas, preocupações para o jogo de quarta. Tem a parte confortável, saber que proteger aquele gol gigante com as mãos já não é mais um trabalho dele. Mas, por outro lado, agora ele é responsável não só pela defesa, mas pelo ataque, bem-estar, andamento, armação do time. Era a primeira vez de Rogério Ceni como treinador do Flamengo em um jogo do Brasileirão. O adversário era o Atlético Goianiense, 14ª posição da tabela. E o Mengão começou cheio de vontade, com a bomba do Thiago Maia na trave. Thiago Maia, o jogador mais falado do primeiro tempo. O Ceni ainda guarda alguns movimentos corporais da época de jogador multicampeão do São Paulo. Tipo, ficar curvado na posição de goleiro. Mas agora as mãos não ficam escondidas por luvas. Elas estão sempre sumindo dentro dos bolsos da calça social. E em vez daquela eficiente reposição de bola, uma prestativa reposição de líquidos. Voltamos ao nome do primeiro tempo. Podia não estar marcando, mas dando passe, a amigo essa enfiada pro Bruno Henrique. Na velocidade, ganhou, entrou na área, bateu! Gol! E o Zamp, aí teve elogio pro chefe novo. Rogério sabe bem como a gente jogou em 2019, né? E voltou a formar o time dessa forma. E a gente se sente super bem. Mas veio o segundo tempo e o time não voltou super bem. Rogério, preocupado, pediu: não dá o bote, não dá o bote. O Léo Pereira deu o bote. Perdeu na dividida pro Chico, que driblou o Natan, e o Zé Roberto veio com tudo e fez o gol. Empate do Atlético. Mais um drible pra trás! Gol! Zé Roberto! A partir daí o Flamengo começou a pressionar, mas as jogadas não surtiam efeito, nem as ordens do treinador. Não adiantou falar mais baixinho, nem pertinho, nem adiantou falar sozinho e nem fazer gestos indecifráveis. A equipe lutou. Pra fora! Teve oportunidades, mas a grande chance do Flamengo no segundo tempo, o Lincoln desperdiçou. Bateu pro meio, pintou o segundo, Lincoln não fez! Não fez incrivelmente o gol, Lincoln! O tempo então passou, em alguns momentos com a bola parada para atendimento de jogadores do Atlético. Não vai crescer mais nada, ele vai gastar 1 minuto mais, 2 mais, 3 mais. Ele gastou 4 vezes, é a 4ª vez que ele cai. Nem 1 minuto a mais não vai dar. Vai, professor! Vai! Vai! E a partida terminou empatada. Ceni entrou em campo para cumprimentar os jogadores. Ele saiu de camisa suada. E ficou satisfeito, porque na opinião dele, os jogadores do Flamengo fizeram o mesmo. Nós sabemos de alguns problemas que a gente tem em número de atletas, devido a convocações, a lesões. Tentamos de todas as maneiras fazer com que o time se tornasse mais ofensivo dentro das peças que a gente tem à disposição para ganhar o jogo, eu acho. E a parte de caráter de entrega dos atletas. É impressionante o comprometimento, a vontade que eles têm de vencer. E é o que a obrigação que nós temos aqui é fazer com que o time vença, independente das circunstâncias que a gente tenha, os problemas que a gente tenha no momento. Tem muita gente fora. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, mas uma coisa é você ter um elenco tão qualificado, outra coisa é ter tanta gente fora ao mesmo tempo. Ainda mais para um trabalho recente, né? Porque
trabalho do Rogério foi tão bom no Fortaleza que a gente já está achando que ele está há muito tempo. E ele muda o jeito de jogar do Flamengo. O Domi tinha uma outra característica, um outro estilo de marcação, até em termos de intensidade. O Flamengo gosta de acelerar mais a marcação com o Rogério Ceni, mas criou menos oportunidades do que no jogo contra o São Paulo. Foi um time que teve menos oportunidades de gols. Mas a gente vê alguns ajustes que precisam ser feitos, principalmente quando perde a bola, né? O Flamengo, quando tem a bola, principalmente agora nessa característica desse gol aí que a gente está vendo do Bruno Henrique, de velocidade, saindo em contra-ataque, o Flamengo tem sido muito forte, né? Com o Jorge Jesus ele tinha a característica de propor mais o jogo. Mas eu acho que a grande dificuldade desde a saída do Jorge Jesus, e foi com o Domi, né, e o Rogério vai ter que ajustar isso, é esse momento, quando o Flamengo não tem a bola. O Flamengo está vulnerável, está dando espaço, não consegue pressionar, e aí é a grande dificuldade para essa equipe que criava tanto, né? O Pedro já voltou da seleção, foi desconvocado porque está machucado, mas já iniciou o tratamento, assim como o Gabigol e o Thiago Maia também já estão todos fazendo o tratamento em recuperação para tentar jogar contra o São Paulo. O que dá para projetar desse jogo entre São Paulo e Flamengo, quarta-feira no Morumbi, Felipe Diniz? Pô, é difícil dizer, né, Cereto? Porque os dois times são meio imprevisíveis, né? Eles tanto podem jogar muito como fazer partidas meio diferentes do que o torcedor espera. Agora, o que chama atenção nesse Flamengo aí, ô Cereto, são 24 jogos seguidos sem poder escalar o quarteto principal, né? O Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol. 24 jogos sem poder, tanto o Domi quanto agora o Rogério, sem poder escalar esses 4 caras que foram os que fizeram a diferença, principalmente aí no ano passado. Isso acho que chama atenção. Eu acho que o jogo contra o São Paulo, por exemplo, está completamente aberto. O São Paulo conseguiu uma vantagem pequena, mas importante, joga em casa agora, mas está tudo em aberto. São dois times que jogam um futebol ofensivo, que tem problemas lá atrás, né, na defesa, dão espaço para o adversário atacar. Então eu acho que vai ser um grande jogo e acho que de bastante gol. Vai ter bastante gol aí. O Bruno Henrique, a gente viu ele falando, e outros jogadores do Flamengo estão falando a mesma coisa, da história de voltarem a jogar nas posições que jogavam, do jeito que jogavam. Parece que, de fato, o grupo do Flamengo ficou um pouco desconfortável com o Domi. Não como o Domi pessoalmente, mas pelo fato dele querer mudar algo que estava dando certo com Jesus. Essa discussão, Cereto, ela é um pouco complexa porque não tem como você... É tudo muito sincronizado, muito bem já aperfeiçoado. E quando você muda isso, é igual você entrando na sua casa. Se tiver tudo escuro, tu sabe onde está o interruptor, tu não vai bater em nada, tu tá tudo ali organizado. O Flamengo era a mesma coisa, os jogadores já sabiam. E aí você sai de uma zona de conforto, de movimentos, né, que você tinha, e começa a fazer outros movimentos que não são tão legais, porque o Flamengo começou a ter que marcar mais o seu adversário do que antes, porque tinha menos a bola, causa um desconforto geral e uma dificuldade para jogar. Os resultados não apareciam e aí foi engasgando esse jogo do Flamengo. Eu acho que o Rogério se aproxima um pouco mais do que era o Jorge Jesus em termos de intensidade de jogo. Rogério Ceni, Rogério Ceni e Fernando Diniz de novo. E o Rogério Ceni nunca venceu o Fernando Diniz, hein, o Felipe Diniz? Foram vários confrontos aí, né? O Rogério pelo Fortaleza, o Diniz pelo São Paulo. E a vitória do Rogério não aconteceu. Mas acho que é uma coincidência, viu, Cereto? É claro que você tem que destacar também a diferença entre os times, né? O Diniz com o São Paulo, o Rogério com o Fortaleza, agora o Rogério com o Flamengo. E a lamentar, né, desse jogo de quarta-feira é a quantidade de desfalques que o Flamengo pode ter. Seria muito bom ver esse jogo com os dois times completos, com todo mundo inteiro, né? O São Paulo vai estar mais inteiro certamente para esse jogo do que o Flamengo. O São Paulo até conseguiu poupar alguns jogadores na partida contra o Fortaleza, pensando na quarta-feira, o São Paulo mais inteiro. Mas seria bom de ver o Flamengo completinho, com todo mundo em campo. Por exemplo, Everton Ribeiro e o Isla provavelmente vão jogar na terça-feira. O Everton Ribeiro vai ser titular do Brasil amanhã, né, no jogo contra o Uruguai. Que condições ele vai chegar para quarta-feira? Será que ele vai ter a condição de jogar meio tempo, alguns minutos? Não dá para o cara jogar 2 dias seguidos? Que se dá? Não sei, abre uma exceção. É muito difícil, né, Pedrinho, para o Rogério conseguir montar esse quebra-cabeça aí com tanta gente fora e alguns, né, possivelmente fora, como são os casos aí do Gabigol, o Thiago Maia e o Pedro. Confesso que até assustei um pouquinho com a imagem do
da lesão do Thiago Maia, né? Quem sofreu lesão de joelho na vida alguma vez, não parecia, pelo menos na imagem, ser uma coisa tão simples. Pois é muito jogo mesmo, tá demais e tá difícil. Se o Everton Ribeiro jogar, vai jogar amanhã? Não vai jogar quarta-feira. Se jogar o tempo inteiro é muito difícil, pode até acontecer. Eu lembro, quando eu estreiei no profissional, o jogo era contra o Palmeiras, eu acho que a seleção brasileira tinha jogado no Brasil, não lembro aonde, e pelo Palmeiras, eu acho que tinha sido Roberto Carlos, Rivaldo, Amaral, eles jogaram pela seleção e jogaram pelo Palmeiras no dia seguinte. Eu acho muito difícil isso, até pelo nível de intensidade que o jogo exige hoje. Mas se ele jogar, de repente, meio tempo, de repente dá para jogar. A questão é que são muitos desfalques de jogadores importantes e decisivos. Agora é um jogo que se encaixa. O Flamengo também jogando fora de casa contra o São Paulo. São Paulo tem característica de amassar um pouquinho seu adversário. O Flamengo tem como forte também a velocidade. O problema são jogadores importantíssimos fora. Felipe Diniz, muito obrigado pela tua participação aqui no Sport TV News.